A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra para você. A palavra de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, que nos diz assim: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que palavra tremenda! Aqui o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? Fazendo aí falando sobre a carne e o sangue não herdar a corrupção. E ele fala da fraqueza da existência humana terrena aqui e fala sobre essa corrupção, que nosso corpo vai se corromper, vai se acabar. Nosso corpo é frágil. E ele diz então que Paulo está aqui advertindo que sem os novos corpos incorruptíveis, corpos que não morrem, corpos glorificados, não poderemos herdar o reino de Deus. Então ele fala que quando nós formos ressuscitados com Cristo, receberemos um novo corpo, um corpo transformado, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E no momento que a trombeta soar, para que aquele que crê em Cristo venha ressuscitar e subir ao céu, seremos transformados imediatamente. E ele diz que alguns, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque no momento em que, aqui Paulo reconhece que no momento que muitos crentes, né, estarão sendo ressuscitados e transformados seu corpo para subir, muitos cristãos estarão o quê? Vivos ainda não morreram. No momento em que Jesus voltar, por ocasião da sua volta, muitos estarão vivos. E esses, então, terão seus corpos transformados. Embora não sejam ressuscitados, eles terão seu corpo transformado, porque na presença de Deus, do Deus eterno, né? Na eternidade, lá só os corpos imortais é que realmente podem herdar o reino de Deus. Então, é uma palavra tremenda. Mas, de repente, ele começa a falar aqui sobre o poder da morte, como a morte vinha destruindo, como a morte vinha com a sua força, com o seu aguilhão, e ele diz que o aguilhão da morte é o pecado, porque quando nós pecamos, o salário do pecado é a morte. Paulo já disse isso. E aí nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele é poderoso para nos dar vitória. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ele pegou a chave da morte do inferno. Ele venceu a morte por nós. Amados irmãos e irmãs, nós passamos aqui na terra por muitas lutas. Nós passamos aqui na terra por muitas provações. Mas o pior desafio, o desafio mais intenso que todos nós passamos é a morte. A morte de um filho, a morte de um pai, de uma mãe, a nossa própria morte. É um momento em que todos nós falamos do assunto, sabemos que é natural viver e morrer, mas sempre estamos assim, assustamos quando ela chega. Ela nos rouba alguém que amamos. Ela sempre vem com aquele susto, né?
Então, ele diz que a morte ela é terrível, mas ele diz aqui que o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas no versículo 55, no final do versículo, vamos ler o 54. E quando este corpo corruptível, ou seja, esse corpo que vai se deteriorando, fica doente, esse corpo que morre, ele se revestir da incorruptibilidade, ou seja, quando nós recebemos um corpo glorificado, como o corpo de Cristo na ressurreição, porque lá no céu somente esse corpo glorificado é que entrará. Quando recebemos um corpo imortal, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e aí vai cumprir a palavra do Senhor, né? Vai cumprir, olha que tremendo, vai se cumprir a palavra do Senhor aqui, quando ele diz: tragada foi a morte pela vitória. O profeta Isaías, capítulo 25, 8, ele dá essa declaração: tragada foi a morte pela vitória. Então se cumprirá essa palavra, como foi cumprida na vida do próprio Cristo. Jesus, ele ressuscitou para mostrar para nós que a ressurreição é algo real. Aquele que crê em Jesus como Salvador, ele crê na ressurreição. Então, a ressurreição, a transformação desse corpo que chora, desse corpo que sente dor, desse corpo que adoece, essa ressurreição, essa mudança, recebendo um corpo glorificado, um corpo novo, essa ressurreição, ela nos consola. Essa ressurreição nos dá força, nos dá alegria. Para quê? Para permanecer, para prevalecer no que é certo, para permanecer na fé, para continuar firme e constante. Por isso que ele diz aqui no 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode declarar isso? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, qualquer problema que você venha enfrentar não é pior do que a morte eterna. Uma coisa é a morte física, todos nós passaremos, né? A não ser aqueles que no momento da volta de Jesus estiver vivo aqui, ele será transformado. Mas todos nós morremos. Mas a pior morte é a morte espiritual. É quando nós morremos aqui fisicamente, mas não confessamos que Jesus é Senhor da nossa vida. Não aceitamos o Senhor como nosso Senhor libertador. O Filho de Deus é o nosso Senhor. Nós não temos a certeza da salvação. E neste momento, o que acontece? Nós partimos desse mundo e morremos fisicamente e morremos eternamente. Após a morte, não haverá um meio termo, né? Não haverá meio termo. Depois da morte só vem o juízo. Então, enquanto há vida, a esperança. Se você está vivo, é momento de você dizer que você deseja, né, Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque se você morrer agora, ou amanhã, ou daqui a pouco, você morre em paz. Morte física você morre, mas a sua alma continua viva. Ela continua firme para com Deus. E é por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu sei, amados, que a luta que nós passamos na obra do Senhor é muito intensa. O inferno se levanta contra nós. A luta vem contra nós. A nossa carne é uma guerra constante, né? Nós temos lutas na nossa carne dia após dia. Mas Paulo vai dizer para os coríntios e diz para mim, diz para você também: sede firmes, continua firme, inabalável, não deixa nada abalar sua fé, não deixa nada abalar sua comunhão com Deus. Seja abundante na obra do Senhor, faça a mesma obra. Não diga, não vou fazer mais a obra porque eu me cansei, não vou fazer a obra porque eu fui fazer, alguém falou alguma coisa ou se levantou contra mim. Eu estava fazendo a obra e veio aquela batalha, aquela luta, aquela calúnia, aquela difamação. Não, continua firme, abundante na obra, continua fazendo e cada vez mais, porque é para o Senhor, como ele diz, seja abundante na obra do Senhor. A obra não é para o homem, a obra não é para a denominação, a obra é para o Senhor.
Nós devemos espalhar o evangelho a toda criatura, independente das guerras e das lutas que travamos na nossa carne, na nossa alma, na nossa mente e até contra as pessoas. Mas ele diz: saiba que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele pode ser vão na vida perante outros. Há pessoas que dizem: vocês não fazem nada. Quem é você? Você não faz nada. Mas o Senhor sabe do seu trabalho. O Senhor sabe da sua luta. O Senhor sabe da sua dedicação. Talvez você trabalhou já há anos na obra do Senhor. Hoje talvez você esteja cansada, faça menos. Mas para o Senhor você está fazendo muito. Ah, pastora, hoje eu só consigo orar. Ah, pastora, hoje eu não consigo caminhar, não consigo subir morro, não consigo pegar peso, não consigo fazer muita coisa. Mas você consegue orar, você consegue falar do amor de Deus para quem chega perto, você consegue dar um abraço em alguém. Amém. Deus está recebendo. Seu trabalho não é vão no Senhor, seja o que for que você está fazendo. Se é com amor, se é para Deus, continua firme e constante. Né? Estar firme no Senhor não é estar inativo, é estar ali ativo, fazendo a obra do Senhor, né? Plenamente. Então nós sabemos que podemos às vezes até desencorajar, pensando que o nosso trabalho não está reduzindo a nada. Às vezes você olha seu trabalho e fala: poxa, trabalho, não vejo fruto, não vejo nada, mas seu trabalho não é vão, porque na hora certa vai dar fruto. Às vezes você põe uma plantinha, uma semente hoje na terra, vai regando, vai arando, vai cuidando, demora para dar fruto. Às vezes você nem mora mais ali, depois de uns anos aquela semente vai dar fruto. Nunca pense que a sua obra no Senhor é em vão, né? Podemos relembrar da promessa de Deus, que quando Deus criar os novos céus e a nova terra, o seu povo vai usufruir dos seus labores. Então verão que o seu esforço nunca foi em vão. Olha o que diz lá em Isaías 65, 17. Olha que palavra linda. 65, 17, Isaías. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei do meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho, que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para calamidade, porque só a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, e será que antes que clamem eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aqui tem promessa. Tem promessas de Deus, aleluia, para aquele que confia no Senhor. Tem promessas do Senhor. Aquele que aguarda a vinda do Senhor, ele experimenta a bênção desde aqui da terra. Ele já começa a experimentar paz. Ele já começa a orar e Deus responder antes que clama, né? Aqui fala sobre habitar em paz, edificar casas, plantar vinhos e comer do fruto. Pessoas que vão viver muitos anos. Ele começa a falar dos eleitos que vão desfrutar das obras das próprias mãos, não trabalharão em vão e não terão filhos para calamidade. Você pode declarar isso? Aleluia, você pode declarar: eu vou continuar firme e constante na obra do Senhor, porque aquele que fica firme e constante na obra do Senhor, o seu trabalho não é vão, ele não cria filho para calamidade. Ele está fazendo a vontade de Deus, o Senhor está ouvindo o seu clamor. Antes que clame, o Senhor responde. E nós aguardamos novos céus e nova terra.
Louvado seja Deus. Então eu deixo essa palavra para você, né, em nome de Jesus, que você possa ser abençoado, né, que você possa permanecer fiel na presença do Senhor, crendo, aleluia, que Deus está ao seu lado. Seja firme e constante. Às vezes dá vontade de parar. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu tenho trabalhado tanto, né, trabalhado tanto, que parece que não vale a pena. Aí a gente olha uma alma. A gente olha uma vida que nós ganhamos para o Senhor. E a gente olha para aquela vida e diz, vale a pena. Vale a pena. Por causa de uma alma, vale a pena. Então continue em nome de Jesus. Firme e constante, porque você, como eu, aguardamos novos céus e nova terra. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Em nome do Senhor Jesus.